Olá, tudo bem, amados? Vamos à nossa aula de hoje, começando a nossa semana, já parabenizando a todos que estão enviando a tarefa e vamos estudar, tá certo? Hoje nós teremos mais um conto popular maravilhoso, vocês irão amar, tá certo? Hoje o texto é o Cold Hadley, lá nas páginas 56 a 58 e posteriormente as nossas atividades para exercitar o conhecimento. Na página 59, as questões de 1 a 5. Ok? Vamos estudar? Olha aí como já começamos com aquela seção que vem nos instigar sobre o que vai ser trabalhado no texto. O capítulo 2, que traz como título Contos de Lá, estamos estudando o gênero conto, e mais um que vem nos prestigiar aí com muito conhecimento, com muitas aventuras e o imaginário também. Então, o que vem a seguir? O conto popular que você vai ler foi publicado em uma coletânea que reúne narrativas com personagens femininas, corajosas e determinadas no papel principal. O texto é uma adaptação de uma versão da história publicada no século XIX na Inglaterra. Leia o título e responda. Vamos agora, amados, exatamente refletir, levantar hipóteses em relação a esse texto. Como assim, professora? Lembra que sempre quando iniciamos a leitura de um texto, tem essa perguntinha para nos instigar? Exatamente porque na atividade ela vai nos perguntar se houve algum encontro do que nós pensamos ou prevemos em relação ao texto, se sim ou não. Então vamos ver o que é que nos aguarda aqui a pergunta. Diz assim: considerando os contos populares, que você já conhece, o que poderia ser o Cold Hadley? Que relação a protagonista desse conto, ou seja, a personagem principal, poderia ter com ele? Então vamos usar aqui a nossa capacidade de imaginar para pensar, para tentar acertar, né? Quem é esse Cold Hadley? Quem poderá ser? Sabemos que estamos estudando os contos populares, que tem toda essa característica de ser algo que é de origem oral, posteriormente ouvido, coletado e transcrito para livros, e assim chegando até o nosso conhecimento. Então, quem seria esse Cold Hadley? Também pegamos aqui no contexto a informação de que são personagens femininas e corajosas. Então, se esse texto foi retirado de uma coletânea que tem essa informação, já sabemos que tem uma mulher aí bem corajosa e que a história ela se passa na Inglaterra por volta do século XIX. Então, sabendo de todas essas informações, vocês já imaginem quem pode ser esse Cold Hadley. E fiquem com essa informação para posteriormente vocês verem se confirmaram ou não a hipótese de vocês, tá certo? E qual é a relação que esse ser, né, esse Cold Hadley, tem a ver com a personagem principal? Vamos lá? Temos aqui o livro, né, Chapeuzinho Esfarrapado, e vamos ao texto que foi retirado desse livro, que diz assim: o Cold Hadley. Era uma vez uma velhinha que ganhava a vida fazendo alguns servicinhos para as esposas dos fazendeiros na aldeia onde morava. Embora só recebesse um almoço e um pouco de pão e queijo para o jantar por seu trabalho, estava sempre alegre, como se não precisasse de mais nada no mundo. Todos os dias ela levantava cedo para catar galhos e pinhas, deixava-os perto da lareira e, quando voltava para o chalé à noite, fazia uma fogueira para se esquentar. O chalé era pequeno e tinha poucos móveis. Ficava isolado nos arredores da aldeia, mas a velhinha dizia que não se incomodava de morar sozinha e não se importava de ter de caminhar tanto tempo para chegar em casa. Essa velhinha das nossas, né, meus amiguinhos alunos? Porque ela é, escrota, determinada, tá certo? Vamos continuando. Mesmo assim, as mulheres de Hadley sempre faziam questão de mandá-la para casa antes do pôr do sol. Quando ficava escuro, o Cold Hadley zangava por lá.
aterrorizando os aldeões desde tempos imemoriais. A gente pega nosso livrinho, né? Ou nós pegamos o livro e vamos identificar o significado da palavra imemoriais. Significa de que não se tem memória por ser muito antigo. Então, de tempos muito antigos. Se era um bicho papão ou um trasgo. Menino, que aqui é trasgo? Vamos ver também? Trasgo é um ser mágico que faz travessuras. Olha que dessa nem eu sabia, tá? Então, trasgo é um ser mágico, cheio de magia e que é travesso. Ninguém da aldeia conseguia decidir, mas todos sabiam que podia se transformar em criaturas amedrontadoras e fazer as pessoas enlouquecerem de pavor. O Cole perseguia suas vítimas, gritando, uivando e dando gargalhadas, e às vezes as deixava furiosas com as peças que pregava. No fim de uma tarde de verão, quando já estava escurecendo e a velhinha se encaminhava depressa para casa, ela encontrou uma panela enorme jogada na beira da estrada. Só uma pausa, meus amados. Estão ouvindo aí ao fundo? Meus cachorros latindo. Mas faz parte, tá? Continuando. Seria perfeita para mim se eu tivesse alguma coisa para colocar dentro, disse ela, baixando para dar uma olhada. Quem será que a largou aqui? A velha olhou para todos os lados para ver se havia alguém em volta que pudesse ter perdido a panela, mas não tinha ninguém nem nos campos, nem na estrada. Talvez esteja furada, disse. Deve ser por isso que deixaram aqui. Mesmo assim, posso colocar alguma coisa dentro. Acho que vou levar para casa. Ela dobrou as costas doloridas e ergueu a tampa para ver dentro da panela. Minha nossa! Exclamou a velhinha, dando um pulo para trás. Está cheia de moedas de ouro! Durante algum tempo, ela ficou só andando em volta do tesouro, admirando o ouro amarelo, impressionada com sua sorte, pensando: ora, mas se eu não fiquei rica, e importante agora? Logo começou a se perguntar como faria para levar aquilo para casa. O único jeito que lhe ocorreu foi amarrar uma ponta do chale na panela e arrastá-la pela estrada. Tenho a noite toda para pensar no que fazer com o ouro, disse para si mesma. Posso comprar uma casa enorme e viver como uma rainha, ou talvez enterre tudo num buraco no jardim. Posso colocar um pouco na chaminé perto da lareira, como se fosse um enfeite. Estou me sentindo tão importante que nem sei. A essa altura, a velhinha já estava bem cansada de arrastar tanto peso, por isso parou para descansar um minuto e se virou para ver se o tesouro estava são e salvo. Mas, quando foi olhá-lo, viu que na panela não havia moedas de ouro, mas um enorme bloco de prata. Olhou para a panela, esfregou os olhos e olhou de novo, mas ainda era um enorme bloco de prata. Eu jurava que eram moedas de ouro, disse afinal. Devo ter sonhado. Ora, melhor ainda, vai dar muito menos trabalho cuidar da prata, que não vai chamar tanta atenção dos ladrões. É complicado cuidar de moedas de ouro. Que bom que me livrei delas. Com esse bloco de prata, continuo rica como nunca. E ela voltou a caminhar para casa, planejando alegremente todas as coisas maravilhosas que ia fazer com a prata. Depois de pouco tempo, no entanto, ficou cansada de novo e parou para descansar. A velhinha voltou a virar para olhar seu tesouro e, ainda que pousou os olhos nele, soltou uma exclamação de espanto. Minha nossa, agora é um bloco de ferro! Ora, não podia ser melhor. É muito conveniente. Vou vender isso fácil. Fácil e conseguir várias moedinhas por ele. Sim, é muito mais prático que o monte de ouro e prata que ia me deixar acordada de noite, com medo de ser roubada. Um bloco de ferro é uma coisa boa de ter em casa. A gente nunca sabe quando vai precisar dele.
E lá se foi ela, rindo e se sentindo muito sortuda, até que olhou por cima do ombro, só para ter certeza de que o ferro ainda estava ali. Ora, o que é isso? O ferro virou uma pedra enorme. Como é que ele sabia que eu estava mesmo precisando de uma pedra, de uma para segurar a porta? Foi uma mudança boa. Eu tenho muita sorte. E numa pressa danada de ver como a pedra ia ficar em seu cantinho perto da porta, a velhinha foi descendo a lareira e só parou lá embaixo, no portão de casa. Então ela se virou para desamarrar o chale. A pedra permanecia lá, quietinha. A velhinha podia vê-la muito bem ao dobrar as costas doídas. Mas, de repente, a pedra deu um pulo e soltou um guincho. Num segundo, ficou do tamanho de um cavalo enorme. Esticou 4 pernas finas, sacudiu as orelhas compridas e fez brotar uma cauda. Então deu um coice no ar com uma gargalhada. A velhinha ficou olhando espantada, enquanto aquele bicho galopava, guinchava e revirava os olhos vermelhos. Ora, disse ela, afinal, eu sou mesmo muito sortuda. O Cold Hadley apareceu só para mim e ainda está me dando a maior pelota. O Cold Hadley parou de galopar e gritar para olhar para a velhinha, irritado. Não está com medo? Perguntou. Eu não, respondeu ela rindo. O senhor é uma coisa rara de se ver. A maioria grita e me xinga, disse ele. E ainda sai correndo e gritando? Mas você não me fez nenhum mal, disse a velhinha alegre. Eu ainda tenho um pouco de pão e queijo para jantar. Ela se cobriu com o chale e abriu seu portãozinho. Quando voltou a olhar, em vez de um cavalo enorme, viu um homenzinho de chapéu pontudo arrastando os pés. Ele era moreno como uma maçã assada e tinha uma barba branca toda emaranhada. Ora, disse a velhinha bondosamente, não tenho muita coisa, mas o senhor pode entrar e jantar comigo, se quiser. Muito obrigado, disse o Cold Hadley. Então, ele jantou com a velhinha e, de algum jeito, o pedacinho de queijo se transformou num pedaço imenso. E, de repente, apareceram na mesa várias coisas, alguns ovos cozidos e uns bolinhos para acompanhar o chá. A refeição foi bastante alegre. Quando os dois terminaram de comer, sentaram diante da lareira e o Cold Hadley distraiu a velhinha com histórias das peças que tinha pregado. Ela riu tanto que até chorou e declarou que nunca uma noite tinha passado tão depressa. O homenzinho moreno foi visitá-la várias outras vezes. Jantavam e passavam a noite conversando. A velhinha passou a encontrar lenha suficiente para a fogueira e o armário cheio de comida, mas, sabiamente, não contou nada para ninguém. O povo da aldeia ainda falava com medo do Cold Hadley, ou praguejava contra ele por causa de suas travessuras. Mas a velhinha só ria e dizia, ele não é mau, só gosta de rir um pouco. Só isso. Muito, muito, muito bacana, não é, meus amados? Esse texto, eu adorei. Esse conto popular. Maravilhoso. Olha, eu espero que vocês façam uma segunda leitura para compreender melhor ainda. Não fica só com a leitura da professora, está certo? Vamos lá as questões. São 5 questõezinhas muito tranquilas, certo? Façam com capricho, copiem com caneta, respondam com lápis. Usa o caderno, não é, meus amados, para copiar as questões. Não pode utilizar o livro para escrever, está bem? Diz assim a primeira questão. Antes da leitura, você respondeu 2 questões presentes no box do que vem a seguir. Retome as respostas dadas para verificar se, após a leitura, elas se confirmaram ou não.
Lembra, meus amados, que a tia logo no início falou? Vamos imaginar quem pode ser esse Cold Hadley. E por quê, né? Qual seria o grau de envolvimento da personagem com esse ser? Então, vocês imaginaram algo que chegou pelo menos próximo, pelo menos se aproximou da realidade que nos foi contada no gênero conto popular? Eu, Mônica, professora, não cheguei nem perto. Antes de fazer a leitura, fui imaginar, mas o que eu imaginei, assim, chegou perto em relação a poderes, porque eu sei que os contos populares, sabemos, né? Que os contos populares trazem essa questão do imaginário que é bem forte. Essa parte até que combinou, mas o resto não deu, não. Então, vocês coloquem aí sua resposta pessoal, mas explica, tá? Faz a explicação direitinho. Não confirmou-se por isso, isso e isso, ou confirmou-se em partes, e vai escrevendo bem bonitinho para que eu possa fazer a leitura e corrigir a atividade posteriormente, tá bom? Questão 2. A história se passa em uma aldeia na Inglaterra. Verdade. Qual é o nome dessa aldeia? Posso até dar a dica. O nome já aparece até no título. Quase resposta, né? Item B. Que características da aldeia podem ser percebidas no texto? Também temos essa informação no texto, é só vocês verificarem. Por isso que eu disse, amados, que tem que fazer uma segunda leitura. Não pode ficar só com a minha, está bem? Numa segunda leitura vocês conseguem identificar todas essas respostas. Item C. Como é o clima na aldeia? Como é que pergunta clima, amados? Não é clima de verão ou inverno, não. Essa questão do clima é como que o texto nos faz perceber se era um clima de alegria, de medo, de revolta, de tristeza, de pânico, tá certo? Esse clima. Aí você vai justificar com uma informação do texto. Você diz como era o clima e encontra um trechinho que justifique a sua resposta. Está bem? Sempre que vai retirar uma informação do texto, amados, não esquece de colocar as aspas. Está bem? Coloca as aspas, por quê? Porque você está retirando informação de um outro lugar, ou seja, do texto. Não são suas palavras, tá certo? Questão 3. O texto que você leu tem uma protagonista. Sim, nós temos aí uma pessoa muito otimista, eu gostei bastante dela. O item A pergunta assim: de que modo ela é denominada? Ou seja, ela nos é apresentada de que forma? Ela é assim, assim, assim. Aí fala, né, que ela é uma e também apresenta algumas características sobre ela. Também está no texto, eu acredito que logo na primeira página. Está bem? Item B. Quais são suas características físicas? Quando perguntamos de características físicas, é a questão de como ela é apresentada para nós em sua parte exterior. Tamanho, se é velha, se é nova, se é criança, são informações que estão no texto. Estão lá, bem escritas e vocês vão encontrar com facilidade. As características físicas da protagonista. Tá bom? E o item C. Que marcas de sua personalidade são percebidas no texto? Eu já até falei uma. Personalidade é algo interior. É interior. Nós achamos que essa protagonista, ela é o quê? Ela é maldosa. Não, ela é pessimista. Não, ela é otimista. Ela é grata. Tem várias informações aí em relação à característica da personalidade da personagem principal. Está bem? Quarta questão. O conto descreve a moradia da personagem principal. Sim, temos uma parte lá no texto que vai nos contar, descrever sobre a moradia, a casinha dela. Em que tipo de moradia ela vive? Também está no texto. Você volta e vai encontrar com facilidade a descrição de como é a casinha da senhora. Item B. Quais são as características dessa moradia? Olha, preste atenção. O item A é que tipo de moradia? Tem lá o nome, bem direitinho. E as características, como ela é, também tem bem direitinho. Vocês vão encontrar com facilidade. Não vai ser difícil de encontrar, certo? 5. A protagonista desse conto popular é retratada como uma trabalhadora.
Verdade. Logo nos primeiros parágrafos, nos explica sobre essa característica dela. A. Qual é a ocupação dela? O que é que ela faz? Qual é o tipo de trabalho que ela executa? B. Para quem ela trabalha? Pronto, para quem que ela presta serviços? C. Copie no caderno fragmento do texto que indica qual é o pagamento que ela recebe por esse trabalho. Amados, vocês vão retirar um trechinho, também retira do texto, coloca as aspas, nos informando como é que ela recebe o pagamento dela. Tem lá bem explicadinho, também logo no início, como é o pagamento da senhora. Aí você vai e transcreve esse trechinho. D. Você acha justo esse pagamento? O pagamento que ela recebe é justo? Sim ou não? Ou explica. Tem que explicar se é justo ou não. Ah, é justo, por isso e isso. Não é justo, por isso e isso. Certo? Então, nossas questões são essas. Eu acredito que vocês farão com muita tranquilidade, porque vocês são muito inteligentes. Demais. E eu acredito no potencial de vocês. Estou aqui para ajudá-los, auxiliá-los, certo? E não esquecendo do Dia das Mães, certo? Uma pequena homenagem para que vocês passem para a mãe de vocês esse meu recadinho de gratidão, né? Porque mãe é um ser maravilhoso e único na nossa vida. Então, mãe é presente de Deus na terra. Lembrei de você. Feliz Dia das Mães. Tem aqui um poema muito lindo do Mário Quintana que diz assim: mãe são 3 letras apenas. Aliás, são 3 letras apenas. As desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disse nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mãe é mesmo um presente de Deus. Vamos valorizar nossas mães, vamos abraçá-la, vamos dizer que amamos, porque não sabemos o dia de amanhã. Então, abracem suas mães. Não tenham vergonha de dizer que amam, porque amor é o sentimento mais nobre que Deus permite ter dentro do ser humano. E se houvesse mais amor, seria bem menos dolorosa a nossa realidade. Um abraço da professora Mônica. Fiquem com Deus. Façam a tarefa, meus amados. Sejam firmes. Está passando esse momento. Nós vamos vencer. Eu creio. Um abraço. E até a próxima aula.